que o sujeito pode ser crente, pode cantar no coral, pode ser cantor, pode ser missionário, pode distribuir folheto, mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. Olha, se eu não tiver cuidado, eu digo coisas aqui que não convém. Essa imbecilidade, essa bestialidade, isso é servo de Satanás. Eu digo segundo a autoridade da palavra de Deus. Dizer que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Bem, pessoal, a gente agora vai colocar um vídeo em que um pastor, certamente em alguma igreja evangélica, Assembleia de Deus, eu acho que no Paraná, não sei qual estado, falou algo que não só ele prega dessa forma, quanto a grande maioria tem o tópico de que se você não paga dízimo, você vai para o inferno. Essa é a pregação desse pastor. Infelizmente, é uma pregação que é de norte a sul do país para colocar medo para que as pessoas coletem dízimo. Quer dizer que você agora não é salvo mais por Jesus. Você é salvo agora se você pagar o dízimo. Veja que aberração, veja que heresia esse pastor vai falar agora. Coloca aí, Estela. Deus disse assim, por que me roubais, não é porque me furtais. É um negócio tão sério que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. E muitos crentes são crentes iguaizinhos àqueles dois que foram crucificados com Jesus. Um do lado esquerdo e do lado direito. Ladrões de Deus. E muitas vezes não se ensina isso, meu querido irmão, amigo Hidecaso Takayama. Não se ensina isso da igreja. Mas não ensinam porque não sabem. Ou porque não querem saber. Que o sujeito pode ser crente, pode cantar no coral, pode ser cantor, pode ser missionário, pode distribuir folheto, mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. Veja que doutrina satânica, Josué. Satânica mesmo. Veja aí, você pode ser missionário, você pode ser tudo. Se você não pagar o dízimo, quando morrer vai para o inferno. Agora, isso aí indiretamente se prega nas igrejas. Isso aí que ele está falando. Não com essas palavras, mas indiretamente quer dizer isso. Zé Carlos disse a mesma coisa. Zé Carlos disse que não valia uma prata furada. A gente tem mais o quê? Isso aí é pregação, é recorrente nas igrejas, nos púlpitos, pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu não sei que esse pastor gosta tanto de dinheiro, José. Eu queria saber se no caixão vai ter gaveta para levar tanto dinheiro. Eu tenho uma explicação para isso aí. É o espírito do erro operando na vida desses homens. Rapaz. Porque são uníssonos em pedir dinheiro para usufruir de maneira particular. Muitos, raras exceções. Agora, isso dá vergonha porque quando você vai para a Bíblia, Jesus nunca pregou esse tipo de coisa. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Onde reclinar a cabeça. Quer dizer que nem para onde dormir ele tinha. Ele dormia na casa dos outros, porque ele não tinha um teto, ele não tinha um carro, um cavalo, ele não tinha nada disso. E como exemplo, ele entrou em Jerusalém montado num jumento. E era emprestado. E era emprestado. Quer dizer que hoje esse pessoal desvirtuou completamente essa pregação. Era emprestado. Era. Desvirtuou totalmente a pregação base para o enriquecimento pessoal. Nasceu na manjedoura. Veja. Até a sepultura não foi construída para ele. Veja. Então, a gente está diante aí de um evangelho que eu costumo dizer falso, e um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Está desconstruindo, doutor Miguel. Isso é o evangelho dizimista. Só tem valor quem tem dinheiro. O pobre não participa dessa igreja, não. Eu diria até, doutor Miguel, que eles não são neutros, né? Porque a neutralidade seria melhor
do que desconstruir a obra da redenção, a obra no Calvário. Porque eu aconselharia, o conselho que eu dei ao pastor José Carlos da Paraíba, esse mesmo conselho eu dou a esse homem aí, que eu não chamo nem de pastor. Se arrependa, homem, desse pecado vil. Porque, doutor Miguel, ele falou aí dos 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. E eram ladrões. Aqueles 2 ladrões, um teve a oportunidade de se arrepender e os seus pecados foram perdoados. E era ladrão. Esse aí, se ele não se arrepender, a oportunidade dele vai passar, porque ele está... Eu estava conversando com o irmão de Salvador, doutor Miguel, e dizendo o seguinte, disse, olha, irmão, não esqueça que os púlpitos de muitas igrejas hoje têm sido um instrumento do erro para trabalhar contra o evangelho de Jesus Cristo. Porque, primeiro, esse homem fazia uma comparação de dizer que o crente que não dá o dízimo, doutor Miguel, é a mesma coisa que botar um 38 na boca de Deus. Veja que visão distorcida, pobre, desgraçada, miserável e nu. Deus dá tudo pra gente de graça. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, me lembrei agora, que é o Espírito de Deus quem lembra, que o poderio das nações são consideradas para Deus como o pó miúdo da balança. Aí ele diz, se você não dá o dízimo, é botar um 38zinho, bota bomba atômica de plutônio, de urânio, de hidrogênio, seja lá do que for, doutor Miguel, para ver se abala a morada de Deus. Aí ele dizer que o crente que não dá dízimo é a mesma coisa que botar um 38. Meu irmão, que coisa, que momento. Olha, e uma coisa que quando eu vi esse vídeo, me veio assim, momentaneamente, um desânimo, é que eu vi uma multidão, milhares de pessoas ouvindo essa baboseira. E dando glória a Deus. E dando glória a Deus. Meu irmão, se você não tiver cuidado, você fica desolado. Meu Deus, será que ainda existe esperança? Aí o Senhor fala do homem da cruz. Que diferença! Esses homens não são discípulos de Jesus. Jamais. E dizer que quem não dá o dízimo vai para o inferno. E o sangue de Jesus? E o sacrifício? E o desenfeite, segundo uma alegoria, né? Da glória de Deus para dar Jesus. Fica onde? Homem, te arrepende, homem, porque vocês, olha, deixa eu lhe dizer logo aqui, ó, crente, vocês tenham cuidado. O apóstolo São Paulo disse que você deveria, e a Bíblia diz também, né? Examinar, Jesus disse, examinar as Escrituras, porque cuidais nela, ter a vida eterna, e errais não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Você tem que conhecer, você tem que buscar de Deus a sabedoria. Porque esses púlpitos, Satanás, olha, doutor Miguel, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui. Satanás tem trazido para os púlpitos das igrejas, para falar no meio das igrejas, e o povo tem glorificado. Você sabe por quê? Porque Satanás também usou esse mesmo artifício com Jesus. Pedro disse, não, isso jamais te acontecerá. Né? A cruz, Jesus disse, para trás de mim, Satanás. E era discípulo de Jesus. Quando Paulo estava pregando, eu me arrepiei todinho. Chegou alguém e disse, tu és o servo de... Esses homens são os servos de Deus pela primeira, pela segunda e pela terceira vez. Na terceira vez, Paulo repreendeu e a pessoa foi liberta. Jesus, no deserto, na tentação, Satanás foi florear, olha, tudo isso aqui é meu, eu te darei, se prostrado me adorardes. Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele renderás culto. Doutor Miguel, eu vou dizer mais uma vez, no jardim do Getsemane, Jesus orando com os discípulos e de repente, como ele era Deus, ele viu a aproximação do príncipe das trevas e ele disse para os discípulos, glória a Deus, viu crente? Você que ora de manhã, de tarde, de noite. Ele disse para os discípulos, vamos embora daqui, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim.
Quem busca a Deus não pode ter associação com as trevas. Quando surgir uma coisa dessa aí, olha, se você for crente, repreenda na autoridade do nome de Jesus, porque quem pode salvar, transformar, resgatar, mudar a natureza do homem, fazer nova criatura e fazê-lo chegar diante de Deus como, usando a linguagem jurídica, né, doutor Miguel, inocente não, mas como absolvido com a sentença. Seria anulada a sentença que era contra nós, porque Paulo rasgou, ele pagou o preço, né? É o sangue de Jesus. E vem, olha, se eu não tiver cuidado, eu digo coisas aqui que não convém. Essa imbecilidade, essa bestialidade, isso é servo de Satanás. Eu digo segundo a autoridade da palavra de Deus. Dizer que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Mas essa é a pregação do momento. Essa é a pregação de chamariz, essa é a pregação de ilusão. Quando eu digo que esse pessoal, eles participam de uma espécie de mágica, de uma espécie de lavagem cerebral, é porque realmente é uma mensagem subliminar nisso. Porque lança culpa para você, lança medo em você. Medo, é o medo. E a pessoa fica com medo e realmente por conta desse medo vai pagar. É esse medo que faz as pessoas deixarem de se alimentar para pagar dízimos e ofertas. E quando ele faz isso, esse medo, o medo é o contrário da fé, né? Esse medo, ela sucumbe. E às vezes até anula a fé. E fazendo isso, a pessoa pode se perder. Com certeza, Josué. Por quê? Porque não reconheceu o valor do sangue de Jesus. Embora de uma forma induzida. Doutor Miguel, eu queria mandar um recado aqui para uma pessoa que ele faz referência, esse pregador. Né? Olha, faça esse vídeo chegar até o pastor Idecaso Takayama. Antes desse pastor ser deputado federal, eu assisti aqui na convenção Confraternização da Mocidade aqui em Pernambuco, no Templo Central, que era uma verdadeira apoteose espiritual. Em São Lourenço eu vi esse homem pregar, doutor Miguel, e ele contou de uma revelação que ele teve quando ele estava lá nos Estados Unidos, recebendo a direção de Deus para voltar e pregar no Brasil. Era um verdadeiro Pentecoste. Eu vi, olha, Jair, o cantor Jair, seu pai, que era de um conjunto musical, foi batizado nesse dia lá no São Lourenço, quando ele pregou sobre o arrebatamento da igreja, falou sobre a revelação que ele teve que deveria voltar ao Brasil para pregar o evangelho aqui, e agora ele está aí. Ô pastor Idecaso Takayama, repreenda em nome de Jesus, ou o senhor perdeu a visão também? Josué, não só Idecaso, mas eu posso dizer, sem medo de errar, quase totalidade dos pastores já perderam a visão há muito tempo. Josué, não é fácil você ver os escândalos partindo de norte a sul. A gente vê pastores aí se envolvendo em corrupção, pastores envolvidos em crimes, pastores envolvidos em adultérios, pastores envolvidos em enriquecimento ilícito. A gente já está cansado de ver o pessoal, poxa, de onde é? Da Assembleia de Deus? Poxa, eu pensei que essa igreja era a única que se salvava. E aqui de Pernambuco, como um alerta, um atalaia está saindo aí. Quem for sábio, entenda. E procure se corrigir. Então, pastores como o de antigamente, Josué, passou, não tem mais não. Essa geração de pastores, está vindo uma nova geração agora, que é essa geração que a gente vê aí. É a geração, posso dizer assim, Nutella, é aquela geração que se alimenta do melhor, certo? E de quem? De pessoas que estão passando fome. E isso aí é tão grave porque, em vez da igreja nascer, né, sadia, crescer sadia, cresce doente. Um evangelho falso. Viu? Repreenda esses homens. Repreenda, crente, você que ora, busque de madrugada ao Senhor a revelação. Repreenda, porque isso é uma doutrina do Satanás. Tem a menor dúvida. Porque essas pessoas planejam, essas pessoas arquitetam, essas pessoas ficam atrás apenas
daquela parte boa para eles. Esses homens não pregam mais a volta de Jesus. Você pode ver, eles pensam que são eternos. Eles preparam uma dinastia para que eles fiquem nesse império e depois da morte eles já preparam o futuro dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Não é isso? Cresce Vira tanto que uma fica dinastia. difícil ele repassar para uma pessoa que não tenha vínculo familiar. Não. Viu, doutor Miguel? O senhor falando agora sobre a segunda volta de Jesus, vejam só, há um mês atrás, teve um pastor aqui na IEADPE que pregou sobre a volta de Jesus. Não houve revelação, não houve alegria, não houve sinais, não houve nada. E eles, do lado de cá, eles dizem, dá um glória aí para Jesus. Glória! E domingo agora, foi outro que pregou. Antigamente, quando um homem falava sobre a volta de Jesus, um pastor, um homem de Deus, meu irmão, eu já vi. Olha, era uma transformação. Era assim um ambiente espiritual que parece que as preocupações materiais, doenças, dívidas, problemas, mil dificuldades outras, desapareciam. O Espírito Santo de Deus alegrava a igreja, era tanta revelação, tanto mistério. Hoje em dia esses homens gritam. Sabe por quê? É como o pastor Elmir Ribeiro falou. Falta autoridade. Falam por, vamos dizer assim, doutor Miguel, eles falam por um costume, um hábito, mas que eles mesmos sentem na essência que não tem nada de visão espiritual, e nada de revelação, e nada de aprovação, e também nada de confirmação. São mágicos, são atores teatrais. Atores que querem fazer aquela encenação. A coisa é tão grave que o de domingo disse, você pode dar uma... Ninguém naquela época pedia para dar glória. Pelo contrário, a campainha pem, senão o povo não parava de dar glória. Hoje em dia, você pode dar uma glória. Está dando glória para o gestor presidente, para você. Homens, vão se converter, homens. Criem vergonha na cara. A gente diz de uma maneira tão clara assim, porque é inadmissível uma coisa dessa na igreja que a gente viu tantos milagres e maravilhas. É que esses homens que saem da igreja, saem elogiando o santo homem de Deus. O de Barreiros, o pastor Jonatas Lins, saiu elogiando o pastor presidente, o seu pastor presidente. E depois o pastor chamando ele de vigarista, chamando ele de estuprador de igreja, que está pescando no aquário dele. Quer dizer que os membros é uma espécie de peixe, né? Porque ele é quem dá a ração, a hora que ele quer, na quantidade que ele quer e o tipo de ração que ele quer. Realmente ele falou certo, parece um aquário. Tem feito da Igreja de Deus um aquário.